Muito bem, estamos aqui em Macuco com ele, que é vereador pelo segundo mandato, representando o município de Macuco. Nós estamos aqui na praça e nós vamos conversar com ele, vereador Alberto Erdi. Obrigado por estar recebendo a nossa equipe. E hoje, no Mais que 30 Minutos, antes de nós começarmos a bater um papo, porque ele é presidente do Conselho Municipal de Segurança do município. Diga-se de passagem, o Conselho Municipal de Segurança está caminhando, está fazendo um trabalho efetivo no município e nós vamos conversar sobre diversos assuntos, mas o principal agora, antes da gente começar a falar sobre a questão da segurança no município, eu queria que o vereador falasse para a população que nós sabemos o seguinte: na atualidade, e principalmente nas sessões que nós acompanhamos de forma às vezes presencial ou até mesmo de forma online, nós vemos muito os vereadores fazendo indicação tal, indicação 0010, indicação 01, 02. O que vem a ser essa indicação e o que vem a ser a PL, o projeto de lei, para que a população entenda e que você pudesse explicar um pouquinho para a gente por que hoje a maioria dos vereadores e até mesmo deputados estaduais, federais, usam muito desse dispositivo de indicação e poucos projetos de lei. Bom dia, Barão Júnior. Bom dia, TV Eduque. É sempre um prazer para eu estar aqui expondo para vocês meu posicionamento, minha forma de pensar. E assim, o Barone já me conhece há muito tempo, e assim, eu não tenho meias palavras, eu sei, não sei, então eu costumo ser muito honesto nas minhas respostas. A pergunta que você me fez é até pertinente e interessante. Por quê? Por que não PL e mais indicações? Por quê? A PL é projeto de lei, então ela tem que ser colocada em prática, é uma lei. Então, ela não é pontualmente igual a indicação. Indicação é um problema diário que você vê. Por exemplo, um quebra-mola que deu problema e teria que refazer ou retirar. Então, você faz uma indicação pedindo para que faça essa retirada. É uma arma do vereador para fazer um pedido formal à prefeita que ela possa executar. Porque, como já é sabido, um executa e o outro legisla. Então, assim, a gente não pode atropelar esse processo. E se todo mundo, vamos lá, fizesse lei, por exemplo, cada vereador, são 9 vereadores, cada vereador fazendo 9 leis por semana. No final do mês nós vamos ter aí um montante de leis e às vezes algumas leis inefetivas, que você não usa no cotidiano. Então, a lei ela tem que visar beneficiar as pessoas e trazer algo de melhoria para a população. Então, assim, as leis são pontuais. Então, elas atendem uma demanda ou ela traz um benefício popular, ou seja, genérico para todos. Entendeu? No caso, no coletivo. Mais abrangente. Ou seja, então, um projeto de lei hoje, para ele poder passar, ele passa por várias comissões e várias constituições, não é isso? Sim. De acordo com o teor do projeto, ele é encaminhado para a de Constituição e Justiça, primeiramente, que vai ler a redação. Posteriormente, para finanças, se gera algum custo. E aí, se for na área de saúde, vai para a saúde. Se for na área de segurança pública, segurança pública. Então, ele tem um caminhar específico de acordo com a necessidade do projeto de lei. Ah, então tá certo. Então, entenderam agora o que é indicação e o que é projeto de lei? Agora nós vamos conversar um pouquinho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como o senhor é o presidente do Conselho Municipal de Segurança do município. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho para a população qual é a função principal do Conselho Municipal de Segurança e como que é formado, se as eleições é feita com chapas ou tipo assim, não, hoje eu me candidatar a presidente, eu posso ser presidente solo. Como é que funciona? Então, eu fui promovido a presidente porque na época ia ser a Rose do Conselho Tutelar, ela veio a óbito e eu era o vice dela na chapa que a gente tinha montado para estar assumindo o Conselho Comunitário. Por quê? O Conselho Comunitário foi criado com qual intenção? De aproximar os órgãos que regem o município e o Estado com relação à segurança pública à população, à comunidade. Por isso, Conselho Comunitário. É um conselho de pessoas da comunidade que levam as demandas com mais facilidade aos representantes das esferas policiais. Nós temos sempre aqui o Dr. Gilberto, Tenente Ramos, o chefe de Defesa Civil, a chefe do Poder Executivo. Então, assim, você tem uma proximidade maior e mais fácil para estar levando a sua demanda para essa pessoa que às vezes você não vê com tanta facilidade. Então, assim, o Conselho ele é essa integração da comunidade com os poderes. Só que a participação popular é quase zero. Infelizmente,
as pessoas não têm tanto hábito de participar ou de trazer demandas para o conselho agir mais. Aí você fala, Alberto, o conselho não funciona? Funciona. Nós temos funções, nós temos coisas do conselho que saíram do papel e hoje estão sendo postas em prática. Vou te dar um exemplo, a pintura da cidade. Ela nasceu dentro do conselho e a gente foi brigando, conversando, e ela saiu do papel, hoje a cidade está toda pintada. O DPO novo já tinha um desejo antigo, mas a gente dentro do conselho brigou, conversamos e conseguimos fazer essa transferência junto com a Michele e com o governo antecessor. Então assim, todo mundo participou um bocadinho para que acontecesse o que aconteceu. Então, você quer dizer que a mudança do DPO para onde ele está hoje, que é na Dr. Mário Freire Martins, próximo ao Itaú, foi uma mudança feita através de muito esforço do Conselho Comunitário Municipal de Segurança do município, correto? Eu não digo que foi através, mas digo que foi um esforço coletivo em que o Conselho participou ativamente para que a coisa acontecesse. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa participação nessa parte aí e temos na delegacia digital que nós temos na cidade hoje, em que você faz o seu registro online com a Degmar e não precisa em Cordeiro mais. Então, assim, essa facilidade nós conseguimos conquistar para o município. Isso foi o quê? Foi uma luta minha, do vereador Carlos Alberto Tico, mas o Marcelo Mansur, que de uma conversa entre nós três, levamos essa demanda para o doutor Gilberto, que eu já participava do conselho. Aí eles falaram, pô, vamos pelo conselho, conseguimos a sala, a gente conseguiu com empresários da cidade equipar a sala. Então assim, hoje a sala funciona, tem internet, tem todo um computador, tem todo um aparato em que dá suporte à pessoa que precisa de fazer seu RO online sem ter que ir a Cordeiro. Os de maior poder ofensivo a gente não tem como fazer no momento aqui. Mas eu acredito que assim, o doutor Gilberto está estudando uma forma de, uma vez por semana, tá fazendo uma presença maior na cidade e está aí recebendo a população. Agora, você falou algo que é muito interessante. A mudança do DPO ali, aonde ele está localizado hoje, nós vemos que ele ficou meio que assim, muitas pessoas se questionaram, se perguntaram do porquê da mudança. Se, por exemplo, ali é uma avenida e tal. Se em caso, por exemplo, houver algum tipo de diligência que tenha sido feita, vamos botar assim, foi feito um furto em uma localidade e eles estão transitando e passando direto por ali. Acredita que, por exemplo, ficaria difícil para a Polícia Militar montar alguma barreira ou não? Você acha que não interfere a mudança não interfere nesse quesito? Então, são pontualidades que você levantou, que não independe da localização do DPO. Se o DPO fosse lá na volta do umbigo, teria que ter fazer uma estratégia de que trazer a viatura para a pista e ela fazer o cerco como é o sabido, como é de estratégia da corporação. Só que o ganho do DPO vir para ali, para onde está, ali perto do Itaú, ele vai além da estrutura física do DPO. Por quê? Montou-se uma estratégia de quê? De trazer primeiro o DPO e posteriormente um tanque de gasolina que a gente vai abastecer as viaturas da região na cidade. Então assim, o ganho ele é bem maior do que se pensa, porque o ganho não é de Macuco só, ele é de Cantagalo, de Cordeiro, de Trajano, até de São Sebastião do Alto, porque a viatura vai poder vir aqui abastecer, enquanto que a gente ia a Friburgo abastecer. Você olha a diferença, você vai a Friburgo e volta, são 2 horas. E é 75 quilômetros de viagem, Sim, né? então você já chega com um tanque quase vazio, quase metade. Se você tem outra necessidade de fazer uma diligência mais forte, você já está comprometido ao abastecimento. Então assim, o ganho que nós vamos ter com viaturas circulando dentro da cidade é muito maior. E o senhor acredita que a sensação de segurança para o munícipe vai ser maior, então? Aumenta se você passa de um horário em que você vê poucas viaturas rodando e começa a ver um pouco mais de viatura rodando. Quem não conhece não sabe que a viatura não é da cidade. Ela acha que a polícia militar, essa cidade é totalmente atendida pela polícia. Tem policiamento 24 horas. Então, ela dá essa sensação de segurança maior para a comunidade e para a população, que tem um ganho de ter a viatura mais tempo na cidade, porque ela deixa de fazer esse translado de Friburgo e passa a ficar mais dentro da cidade. Agora nós vamos entrar em alguns assuntos pontuais, mas a gente vai rapidinho para o apoio e já voltamos aqui com mais que 30 minutos com o vereador Roberto Erdi, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança Municipal. Não sai daí, a gente volta já já.
você. Mais ofertas e mais promoções. Perfumaria com mais opções. Melhor desconto, melhor atendimento, facilidade no pagamento. Com a saúde, minha gente, não se pode brincar. Por isso não abra mão do melhor lugar. Agora também com Farmácia Popular. Economize o seu dinheiro, compre na Drogaria Pinheiro. Drogaria Pinheiro. Precisou de motorista para viagens a passeio ou a negócios? Agende pelo telefone 98806-4919 ou 98143-8220. As delícias da culinária caseira, diariamente para você a partir das 10h30 da manhã, com uma grande variedade de pratos típicos da comida caseira e deliciosos sucos naturais. Encomenda de marmitex e quentinhas. Tudo para você e sua família. Casa da Gulosinha, alimentação saudável em sua mesa. Rua Moacir Laporte Leitão, Centro Cordeiro, 2551-2112. Rio Cable novos planos. A ultra velocidade Rio Cable ficou ainda mais ultra. Confira nossos novos planos de até 900 mega. É muito mais velocidade para você navegar à vontade. Venha voar com a Rio Cable. Mais informações em nossas lojas ou pelo 0800 000 3268. 0800 000 3268. Siga-nos nas redes sociais. @Rio Cable Telecom. Rio Cable, nosso maior plano é você. Estamos de volta e agora nós vamos continuando falando sobre a questão da segurança no município. Nós vamos falar agora um pouco, Alberto, sobre a questão da pintura. Você pontuou que o Conselho Comunitário de Segurança Municipal participou ativamente e efetivamente para que acontecesse a pintura. Agora a pergunta que não quer calar. Essa pintura foi feita aí através, né, teve algum engenheiro, né, que veio aqui, avaliou, falou, não, aqui pinta de branco, aqui pinta de amarelo, aqui pinta de azul. Como é que funcionou o processo para essa pintura? E se você achou, por exemplo, assim, que ter pintado antes de ter a autarquia possa ter prejudicado o pensamento da população em relação a essa pintura, porque a população ainda não teve aquele período de educação para aprender onde pode, onde não pode, apesar de que muitos têm habilitação e sabem onde pode e onde não pode. Correto. Mas como o município ainda não tem, né, uma autarquia de trânsito e a guarda municipal em si, ela não tem assim, como podemos dizer, não tem a liberdade de trabalhar com mais veemência, cobrar e tal. Você acha que isso atrapalhou um pouco ou não? Como é que isso vai ser daqui para frente? A pintura aproveitou-se um momento em que tinha uma verba já destinada para tal fato. Aí o prefeito anterior, ele destinou a verba e fez uma licitação e contratou a empresa para fazer a pintura. Paralelamente, a parte da guarda foi se mudando de setor para que ela pudesse estar atendendo essa demanda da pintura e estar executando a cobrança. Só que houve um atraso com relação à qualificação dos agentes, porque teve que mudar de novo o nome. A Secretaria de Segurança Pública foi criada e aí juntou-se com a Segurança Pública, Administração e Urbanismo, e a parte de urbanização. Só que regride um pouco, volta. Aí vai ter que fazer todo um processo para estar montando uma estrutura para que os guardas se qualifiquem. E a pintura demorou uns dias, ela foi feita gradativamente, porque, se você bem lembra, nós não tínhamos nada. Era a cidade totalmente sem marcação. Então, o Edivan Júnior foi um dos responsáveis por estar monitorando e destinando, ali faz, ali não faz, aqui
corta, aqui aumenta, ali é azul, aqui é branco. Então assim, aí você parte para essa parte de pintura. Só que aí vem um comerciante reclamar, pô, mas pintou demais aqui de amarelo na minha frente, vai ter que recuar. Aí volta-se a fazer de novo. Então assim, essa pintura demorou uns 3 a 4 meses. Então assim, não é um processo tão rápido. E a qualificação e a autorização também não é rápida. Então agora nós partimos para o quê? Para a qualificação. A autarquia já existe, o JARE já existe, só que tem que ser posto em prática. Hoje, se você olhar, a nossa guarda mudou de local. Sim. Ela hoje se encontra onde era o DPO. Então, correto. A sensação de segurança que a gente falou no bloco anterior, ela continua. Porque, querendo ou não, vai ter uma viatura lá com o giroflex ligado. E até você identificar que não é a polícia e que é a guarda, já era. Então, assim, você transmite segurança para as pessoas e inibe alguma coisa. Lá do lado, se você olhar, tem o correio que brevemente será inaugurado pela prefeita Michele. Sim. Entre esses dois pavimentos, era uma garagem, hoje vai ser criado ali a parte de fiscalização, que é a parte de mobilidade urbana. Sim, e sim. até já tem, me parece que é o subtenente Gonçalves que assumiu aí junto com o Josélio Bezerra, hoje é o nosso secretário de segurança, e o Gonçalves assumiu essa parte de mobilidade urbana. Então, está se fazendo a obra para pôr em prática e com isso dar andamento à cobrança. E se você olhar, nós já está sendo pintada algumas faixinhas lá perto da prefeitura. Então, assim, está andando, mas demanda de um pouco de tempo ainda para começar a fazer essa educação no trânsito e estar aí ensinando a gente que nunca teve cobrança de nada a termos um pouco de cobrança. Então, assim, a gente pede que a população tenha um pouco de paciência, que algumas pessoas tenham um pouco de educação para a gente estar aí conduzindo e trazendo melhor comodidade e segurança para as pessoas e entenda que isso é um processo lento e que demanda tempo. Então, assim, não é da noite para o dia que você vai cobrar, que você vai fazer, é todo o nascimento. Isso é igual a criança, foi parida e agora vai sendo cuidada e vai sendo tratada e vai sendo direcionada para o local certo, para o momento certo. Então, o senhor falando da questão de pintura, falando questão da questão da guarda municipal, a pergunta que não quer calar, essa pintura, essas marcações, elas irão chegar também aos bairros do município ou ficarão só pelo centro essas cobranças? Ou tipo assim, não, você está estacionado de forma irregular, como é que vai funcionar? Porque nós sabemos que tem alguns bairros no município que eles têm ainda uma certa dificuldade até mesmo das pessoas transitarem a pé. Como é que vai ficar essa situação? Então, vai ter que ser feita uma análise para ver até onde chega, porque alguns bairros têm algumas peculiaridades. Uns são mais imprensados, outros têm uma dinâmica anterior, em que você tem um município hoje crescendo a passos largos e não acompanhou a rua, ela está estreita, outras a rua está muito larga. Então, assim, vai ter que ser feito um estudo para que a gente possa estar analisando e devagarinho colocando nos bairros também, porque não existe uma lei só para o centro e os cantos ficam sem lei. Isso não existe, não tem como. Eu acho que a lei de trânsito ela abrange todo o município. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das motos com escapamento não original. Muito tem se falado e a população tem reclamado muito, vereador, sobre a questão das motos com escapamento aberto. E hoje a população ainda não tem o senso ou o direcionamento de onde ela tem que ir para pedir que algo seja feito. Por quê? Além do bom senso, né, dos pilotos que colocam esse escapamento aberto, né, qual é a medida que será tomada em relação a isso? Até porque o que acontece? A Polícia Militar ela é uma força de ostensión, né, de repressão a crimes, principalmente de agressões, vendas de drogas, essas coisas. Ou seja, a Guarda Municipal, ela terá essa autonomia de repente, porque segundo o Código Brasileiro de Trânsito, no CTB fala que é passível de multa e até apreensão do veículo. A Guarda, depois que tiver com tudo pronto, ela terá uma autonomia de apreender até mesmo o veículo, terá um local adequado para colocar esse veículo ou ainda tem que ser estudado? Como que vai funcionar isso? Então, uma bela pergunta. E, assim, ela não é uma resposta fácil, porque eu já tinha comentado em um outro programa que nós temos um problema hoje crônico, que são as motos barulhentas, porque a Polícia Militar perdeu um pouco de efetividade com relação às apreensões.
Hoje, qualquer tipo de apreensão da Polícia Militar tem que ser junto com o Detran, fazendo uma operação específica para apreensões de motos com escapamento modificado, documento atrasado. Então, assim, tem que ser Detran, Polícia Militar. Hoje, a Polícia Militar não pode encampar simplesmente uma blitz, uma operação e fazer essas apreensões, só se tiver fundada a suspeita ou alguma demanda passada pela população. Então, assim, você vai me perguntar, e aí, como é que fica? Ficou mais difícil. Ficou mais difícil porque o cara que tem a motinha dele para trabalhar e rodar para lá e para cá, para fazer as demandas dele, ele não faz esse tipo de crime, que é empinar a moto, esse escapamento barulhento. Ele não faz isso. Ele usa o veículo dele só para trabalhar. E isso a gente já tentou ir junto aos quiosques e o pessoal de delivery, junto ao conselho, a gente tratar isso no conselho para que a gente eduque primeiro os deliveries, que eu acredito que boa parte desses problemas vem do delivery, o cara quer um pouco de agilidade, às vezes o cara é mais rápido. Então, assim, a gente orientar para que o cara tenha um pouco mais de educação no trânsito e a gente possa estar diminuindo isso. Parar não é fácil. Demandaria de uma operação de trânsito com o Detran. Mas aí, será que prenderia eles? Essa que é a questão, essa é a pergunta que eu não quero calar. Até porque nós sabemos que o barulho, além de ser prejudicial para a saúde, a preocupação é com os idosos, crianças recém-nascidas, e Macuco tem um número alto de recém-nascidos recentemente, então assim, isso é muito preocupante. Mas sabemos que o Conselho de Comunitário de Segurança está encaminhando para que isso possa ser pelo menos amenizado, né? As reuniões do Conselho foi falado muito nesse tema, as motos barulhentas. Então assim, o desrespeito de alguns motociclistas é muito grande, cara. Então, assim, eles não são pessoas do bem, porque o cara que quer o bem, ele não faz uma coisa dessa. Ele acaba prejudicando outras pessoas. O cara sai empinando uma moto aqui na avenida, ele acaba pegando a outra pessoa e machucando. E, assim, a pessoa não tem nada a ver com aquilo. E, assim, é um momento de que o cara quer aparecer, quer fazer a graça dele, e ele acaba prejudicando o cara que tem a sua moto boa, direitinho, que quer trabalhar, que quer fazer as coisas da forma certa e tem que estar aí movido por esses caras mais difíceis. Então ele acaba colocando em risco a vida dele e de terceiros, né? Sim. Bom, a gente vai rapidinho para o nosso apoio, já estamos de volta para o terceiro bloco conversando com o vereador Alberto Erdi, presidente do Conselho Comunitário Municipal de Segurança, vereador já está no seu segundo mandato, né? E está aí atendendo a nossa equipe falando sobre as questões de segurança no município. A gente volta já já. Drogaria Pinheiro tem pra você mais ofertas e mais promoções. Perfumaria com mais opções. Melhor desconto, melhor atendimento, facilidade no pagamento. Com a saúde minha gente não se pode brincar, por isso não abra mão do melhor lugar. Agora também com farmácia popular. Economize o seu dinheiro, compre na Drogaria Pinheiro. Drogaria Pinheiro. Precisou de motorista para viagens a passeio ou a negócios? Agende pelo telefone 98806-4919 ou 98143-8220. As delícias da culinária caseira, diariamente para você a partir das 10h30 da manhã, com uma grande variedade de pratos típicos da comida caseira e deliciosos sucos naturais, encomenda de marmitex e quentinhas, tudo para você e sua família. Casa da Gulosinha, alimentação saudável em sua mesa. Rua Moacir Laporte Leitão, Centro Cordeiro, 2551-2112. Rio Cable novos planos. A ultra velocidade Rio Cable ficou ainda mais ultra. Confira nossos novos planos de até 900 mega. É muito mais velocidade para você navegar à vontade. Venha voar com a Rio Cable. Mais informações em nossas lojas ou pelo 0800 000 3268. 0800 000 3268. Siga-nos nas redes sociais. @Rio Cable Telecom. Rio Cable, nosso maior plano é você.
Estamos de volta com mais que 30 minutos. Nós estamos aqui com ele, vereador do município. Alberto Herdi, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente agora. A gente está falando sobre questões de segurança. Vamos lá, nós estamos falando, vamos falar de uma coisa que pode ser futura de repente. Será que a cidade, estamos colocando ali, né, o semáforo ali próximo à cooperativa, haverá algum tipo de fiscalização por monitoramento de câmeras? Isso é uma coisa futura? O Conselho Comunitário de Segurança pensa em estudar o assunto ou não, é só mesmo botar o Jale para funcionar e fazer educação de trânsito e tentar melhorar pelo menos o trânsito na cidade? Como é que fica essa situação? Baroni, olha só, você tocou num ponto importante. Eu estou aqui há 2 mandatos e todo mandato algum colega vereador faz uma indicação pedindo que a cidade se monitore, que tenha um monitoramento. A gente hoje nos colégios já temos um monitoramento, então isso já ajudou bastante. Eu acho que a gente partiu de zero e hoje já temos uma pintura, já temos um Jale sendo executado, sendo criado, sendo posto em prática. Então, assim, a gente saiu de nada e já temos um DPO no outro lugar. Daqui a pouquinho vamos ter o tanque. Então, assim, tem tido ganhos? Temos tido ganhos. Então, assim, a gente está caminhando a passos largos para dar qualidade para as pessoas que estão do outro lado, que é o nosso consumidor final, que é a nossa população. Então, assim, a cidade está buscando soluções e melhoras para dar qualidade de vida para as pessoas. Então, assim, isso passa pelo monitoramento. Por quê pelo monitoramento? Porque se acontecer um crime hoje no centro da cidade, você tem monitoramento, você vai ver em tempo real o que está acontecendo e as autoridades vão estar muito mais rápidas para estar coibindo tal fato, tal delito. E se você olhar, nós tivemos um crime bárbaro em Campos, em que o monitoramento foi o principal elo para que se achasse os caras e prendesse os devidos suspeitos e hoje estão lá respondendo pelo que foi feito. Então, assim, nós temos aí exemplos milhares de que o monitoramento ele tem a sua parcela de ajuda e contribuição para a população. Então, assim, se o cara dá, por exemplo, um balão na rodoviária com o caminhão dele, o monitoramento vai pegar a plaquinha dele, ele vai estar tomando a sua notificação e vai chegar nele. Então, esse não faz mais. Então, assim, a gente tem algumas coisas que muita coisa passa pela educação no trânsito, em que às vezes o motorista ele foi treinado, mas não aprendeu quase nada, que continua fazendo da forma errada. Então, assim, algumas atitudes dependem de nós cidadãos. Se você não se policiar para tentar fazer o certo não vai acontecer. Se todo mundo achar que a lei tem que ser só para ele, ou que tem que funcionar para ele ou por ele, não vai dar certo. Então a gente tem que obedecer às leis de trânsito, ser um pouco mais receptivo no trânsito, um pouco mais de paciência, de calma. Assim, são processos, os processos demoram, eles demandam tempo, mas vão acontecendo e vão dar resultado. Bom, e para a gente finalizar então aqui, Alberto, eu queria perguntar hoje, a gente sabe que tudo que é feito, tudo que é criado, ele tem a sua dificuldade. Quando você assumiu a presidência do Conselho Comunitário de Segurança, qual foi a maior dificuldade? Haja visto que você, como vereador, já tem conhecimento, né, de algumas coisas no município que precisariam ser mudadas e que, de repente, através do Conselho Comunitário de Segurança, vocês conseguiriam colocar isso em prática, correto? Qual é a principal dificuldade que o Conselho Comunitário de Segurança teve e tem até os dias de hoje? Porque a gente sabe que nada é fácil. Qual seria aí a maior dificuldade hoje do Conselho? Você tocou no X da questão. Essa dificuldade é que todos têm, seja a TV Eduque, seja a Câmara Municipal, Conselho Comunitário, inaugurações, participação popular. Às vezes o cara não participa, não interage, não dá a sua contribuição, não dê a sua crítica, que às vezes você acha, tá criticando. Não, cara, a crítica é muito importante para a formação de valores e você se policiar para começar a acertar. Então, a participação popular é que manda. Se você não tem participação popular, seja no governo, seja na TV, seja em outros órgãos, não resolve, não funciona. Então, o Conselho, ele é o quê? Ele é municiado. Municiado de quê? De informações, assim como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Prefeitura, o vereador. Se eu não sei o que está acontecendo no seu bairro, como eu posso te ajudar? Então, assim, a participação popular é o maior problema que nós encontramos hoje na cidade, seja para qualquer tipo de esfera.
porque o cara se acha muito mais no direito de ir ao Facebook e reclamar de uma coisa que está errada do que procurar o seu vereador, a sua prefeita, o seu secretário e levar a demanda. Então, assim, ele acha que a rede social vai resolver muito mais rápido, expondo um problema que ele poderia estar resolvendo tete a tete, olho no olho, e solicitando a sua demanda. Se aí sim não for solicitado, aí você parte para outras esferas. Mas você tem meios legais de cobrar eficiência e eficácia sem ser rede social. Eu acredito que a rede social, isso aqui é uma opinião minha, tá, gente? Que a rede social, ela acaba, ao invés de ajudar, ela acaba denegrindo a própria imagem da cidade. Sim. Porque às vezes a pessoa chega aqui e fala que a cidade está cheia de buraco, a cidade está faltando médico. Aí quem vem de fora fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sempre falo, vamos mostrar no Facebook o que nós temos de melhor. No Instagram, nós temos de bonito. Macuco é uma cidade maravilhosa, receptiva e que ela sempre abraça quem é seu visitante e quem decide morar aqui. Então, acho que nada mais justo que você mostrar as belezas da cidade do que você estar enumerando os defeitos se você nunca fez nada para tentar ajudar a melhorar um pouquinho a sua cidade. Então, assim, a função e o dever de melhorar a cidade não é só do vereador Alberto Herdi, é de todo mundo, cara. Que eu já estive do outro lado e hoje estou aqui e faço esse apelo. Contribua também, participe, dê a sua ideia, dê a sua crítica, que não se faz nada sem críticas, não se faz projetos novos sem ter experiência, sem tampouco ter o conhecimento e a resposta das pessoas. Vereador, para a gente encerrar então, tem as redes sociais do vereador, quem quiser contactar o vereador está sempre aqui na Câmara também, então você pode procurar o seu vereador aqui na Câmara Municipal, que aliás está abrindo agora às 9 da manhã. Sim. E vai até às 17 horas, salvo em dia de sessão que fecha depois das 19h30. A gente convida você para estar vindo aqui, né, ver as sessões, ver o que está sendo falado nas sessões, até porque para você cobrar você tem que ter visto, e ouvido. Sim, né? Sim. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, por exemplo, a pessoa tem uma demanda, e de repente ela quer falar nessa demanda, mas ela gostaria de falar assim, não só com o vereador, assim, poxa, de repente uma tribuna. Como é que funciona o regimento interno? Só para a gente poder fechar, mas como que funciona esse regimento interno da pessoa, de repente, pedir uma tribuna para tocar num assunto que é pertinente e que pode ter a resposta de todos os vereadores, cada um de repente com opinião diferente, mas vai ter o resultado? Então, Baroni, uma pergunta pertinente. Eu acho que essa estrutura de Câmara, pouca gente sabe, eu acho que devido a essa não participação popular, aí às vezes você acaba não tendo esse acesso a essa forma. Você pode solicitar como? Você tem um vereador de sua preferência, nós somos 9, e às vezes você tem um vereador lá que se identifica mais com ele e chega lá e apresenta sua demanda e quer fazer essa crítica, essa queixa, essa solicitação. Ou você pode ir na secretaria da Câmara e pedir a tribuna livre. A tribuna livre você terá meia hora para expor a sua ideia, seu pensamento, sua demanda, e depois os vereadores irão bater um papo contigo, irão perguntar coisas referentes àquele assunto que você levantou, e na tribuna você não pode fugir do assunto que você questionou. Se você quer falar de casas populares, você vai falar de casas populares. Se você quer falar de saúde, você vai falar de saúde. Então, assim, você não pode chegar lá pedir para casas populares e falar da saúde. Então, ela é bem direcionada. É um assunto, porque assim, vai ser estudado sobre o assunto e verificado a sua demanda, porque você vai falar que houve um mau atendimento no dia 4 em determinado lugar. A gente vai apurar o seu atendimento, as coisas, vamos estar fazendo toda uma busca para estar te dando a resposta que você solicitou perante a tribuna. Ou se você quiser falar de um assunto específico em que você quer se pronunciar falando de algum vereador no propósito ou da prefeitura. Então, assim, o assunto é você que escolhe e passa ali para a secretária-geral, que vai fazer o pedido formal, e o presidente tem até 30 dias para te dar essa tribuna, e aí você vai estar expondo as suas ideias, os seus pensamentos. Quer dizer, então se a pessoa chegar hoje aqui, ela vem assistir a sessão. Eu acho que muitas pessoas pensam, e talvez pensam de forma errada, ela vem assistir a sessão, aí ela, ouviu vocês falando de um determinado assunto, eu quero falar. Não pode. Pelo regimento interno não pode, né? Pelo regimento não pode. Essa participação é vedada. Essa participação é verdade. Então, assunto Câmara resolvido, pessoal. Agora nós vamos falar sobre animais. Animais soltos na rua, vamos falar de cães. Porque a gente sabe que existe uma lei que diz é crime os maus tratos com os animais. Agora, vereador, como que... Agora, essa aqui é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Isso aqui é uma pergunta minha, tá, gente? Como que os vereadores e a cidade em si
consegue resolver um problema como este? Porque, por exemplo, eu tenho os meus animais de estimação em casa. Só que a gente vê muitos cães soltos pela cidade, o que pode ocasionar até mesmo um acidente de trânsito, alguém vindo de moto, atropelar, de bicicleta, atropelar o animal e ainda se machucar. Isso é relacionado à segurança, correto? Sim. Agora, como que a cidade vai monitorar esse tipo de situação? Como que a cidade pode fazer? Por quê? Porque às vezes já aconteceu o caso de passar carro e soltar. E aí, como é que é feito? Porque a maioria dos animais que aqui estão, e a gente pode ver que aqui em Macuco temos muitas pessoas que são defensores dos animais, que eles pegam muito nisso. Eles cuidam, eles pegam, castram, dão alimentação, dão água, mas acaba ficando solto. O que os vereadores podem fazer em relação a isso? Existe alguma forma de, não sei, de repente fazer o recolhimento desses animais? Mas se fizer, vamos para onde? Como que isso será feito? Então, até você lembrou bem, em novembro passado nós tivemos uma reunião do conselho muito boa, em que a gente trouxe algumas pessoas que fazem um trabalho paralelo, a Marlúcia, a Jamile, a Amanda, nós temos a Eliane Bianchini. A Eliane ontem até me confidenciou que ela já castrou mais de 158 animais. Olha quantos animais ela tirou da rua praticamente, de procriar e aumentar esse número de cachorros de rua. Então assim, é um assunto delicado, não é fácil. A gente como vereador, até ontem, numa conversa que ontem nós tivemos com o secretário Firmo e demais vereadores, nós vamos montar uma estratégia de conversar executivo, legislativo e informais para a gente tentar buscar uma forma de fazer leis mais rígidas para a gente estar abrangendo um pouco mais para poder dar uma segurada. Em contrapartida, tem que ter o quê? O braço do governo do estado, que quer trazer essas castrações mais próximas da nossa realidade, porque hoje nós não temos na cidade um castramóvel, o RJPET. Nós estamos em quê? Buscando o RJPET, porque o RJPET ele faria aí um quantitativo enorme de castrações mês e que é um trabalho a longo prazo, mas que dá um retorno também. Então você consegue tá contendo e tá dando uma segurada no que poderia ser bem pior. E começar a monitorar a chegada de novos animais. Então como é que você faz? Você tem que fazer um credenciamento desses animais que estão soltos na rua e você já identificar eles, porque o canil hoje é inviável para qualquer município. Você monta o canil aqui hoje, amanhã tem 20, 30 animais chegando aqui todo dia. Então você arruma um problema maior do que o mundo. Fora que todos os órgãos de fiscalização vão estar em cima olhando porque gera maus-trato muito rápido. Se não tiver um trabalho de excelência, não resolve. Então assim, hoje a melhor forma de conter esse populacionismo dos animais é a castração, que ela dá um resultado muito eficaz a médio e longo prazo. Ou seja, então a gente tem que entender que, por mais que o poder público tente fazer algo, a gente sabe também, por exemplo, que gatos, por exemplo, pelo menos no bairro onde eu moro, a população de gatos de rua é muito grande. E o gato ele traz uma doença chamada toxoplasmose. Sim. É muito complicado em relação a isso e, além de ser questão de segurança, é questão de saúde. Ou seja, esse tipo de situação, se não tiver esse controle, além de ser um problema para a segurança, também acaba sendo um problema para a saúde pública, né? Verdade. E assim, a gente depende muito de pessoas que entendam bem desse trato, para que tragam para a gente orientações e as formas como a gente vai tentar trabalhar para resolver, porque assim, é um assunto novo e delicado, porque não é tão simples assim, você simplesmente chegar e montar uma estratégia, hoje nós vamos castrar 50 animais. Não é só castrar 50 animais. Como é que esses animais vão ficar após esse ato operatório? Como é que vai funcionar na recuperação deles? Então a gente acaba assumindo um problema muito maior do que se devia. Então assim, se não tiver a forma certa de lidar com isso, vai dar errado. Vai dar muito errado. Vou te dar um exemplo. Você não perguntou, mas eu vou tocar na ferida. Nós temos hoje no Rural Park um problema seríssimo de cavalos soltos. Também, o que então, pode... Assim, o que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que fechar o Rural Park, monitorar e ver quem está soltando os animais, identificar e punição. Porque senão, cara, a gente teve até ontem uns dados, morreu mais de 6 animais ano passado lá no Rural Park, com inúmeras doenças, seja tétano, tinha uns que estavam junteiro e começavam a andar meio mão, que caíam. Então assim,
O cara quer ter seu cavalinho, mas não quer ter o pastozinho dele para cuidar do animal como deveria. Então, esse é um grande problema. Esse é um problema de humanitário. O cara, ser humano, o cara, não, vou tratar bem do meu animalzinho porque eu gosto de ter um cavalinho e tal. Mas quer criar o cavalo num pátio público. Como é que você cria um cavalo no pátio público? Você solta lá e depois você vai lá buscar de noite. Então, assim, a gente tem que ver formas e dispositivos de estar contendo esse tipo de atitude. E isso só vai se dar quando infelizmente fechar a parte estrutural meio do Rural Park e monitorar para você estar sabendo quem está soltando os animais, quem está fazendo qualquer tipo de maldade com os bichinhos. Isso vale para tudo. E como a gente conversou anteriormente, o monitoramento também vai dar para a gente a resposta de quem tem soltado animais na cidade. Então, assim, você torna a cidade mais segura. Tá certo. Gente, a gente conversou aqui com o vereador Alberto Herdi e vou falar um negócio para vocês. Ele ainda tem mais um bate-papo futuro com o painel Eduque e vai trazer outros assuntos para vocês, mas eu vou agradecendo ele aqui porque o assunto hoje nosso é só sobre questão de segurança pública. Então, muito obrigado, Alberto, por receber a nossa equipe. Foi esclarecedor esse bate-papo com você. Então, você, munícipe, fique atento. Está vindo novidades. O Conselho Comunitário de Segurança está trabalhando em prol de melhorar até mesmo a mobilidade urbana, então fique atento. E Alberto, se tiver alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria de falar sobre o assunto, os nossos microfones estão abertos, pode ficar à vontade. Baroni, eu gostaria muito de agradecer a você pelo espaço. Acho que o vereador, o político, ele tendo esse espaço, ele pode mostrar seu trabalho. Sugestões e críticas, a gente está aberto a ouvi-las. Acho que a formação de grandes seres ela tem que passar pelas críticas e você se avalia se você está certo ou errado. Eu procuro, assim, me policiar sempre. Eu tenho uma alta avaliação minha, assim, eu me critico muito, tem hora, de algumas coisas que eu faço, eu recuo, avanço. Então, assim, eu me policio muito para estar sempre no caminho certo. Posso errar porque eu sou humano e isso faz parte da natureza do ser humano. Mas eu acredito muito em estar no caminho certo. E, assim, eu sou um político em construção. Eu nunca fui político, eu não tenho linha política em casa. Eu sou político seu, então eu vou ser construído por você que está em casa. Se você tiver alguma demanda, alguma crítica, alguma sugestão, traz para mim. Traz para mim que eu quero te ouvir, eu quero me adequar ao seu modo de ver a coisa e olhar do seu olhar como é que está a cidade. Então, eu agradeço muito ao painel Eduque pelo espaço. E, assim, eu estou me tornando sócio da empresa, porque, assim, toda semana vocês me convidam. Se me convidam, é sinal que eu tenho trabalho e eu tenho que mostrar. Então, assim, só tenho que agradecer por deixar esse espaço para eu estar mostrando o meu trabalho e que é muito, muito importante para que as pessoas conheçam um pouquinho do Alberto Herdi, que às vezes você não tem o conhecimento. Nós vamos ficando por aqui. Siga-nos nas redes sociais.